Bom dia, boa tarde ou boa noite, conforme seja o horário que estejam me ouvindo. Dando sequência à série de palestras promovidas pela Casa de Fabiano, aqui do capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo que a mão esquerda não saiba o que faz a direita. Tem aqui a passagem O Óbolo da Viúva. Então, nós vamos pegar hoje e fazer uma leitura. Como é um texto assim longo, a gente vai lendo, porque ele vai reproduzir o que está lá no Evangelho, né, a passagem do Evangelho, com uns comentários aqui bem interessantes, né, ensinamentos profundos aqui, de Pedro de Camargo, né, o Vinícius, falando sobre esse ensinamento de Jesus, né, o óbolo da viúva. E aqui no livro do Vinícius, ele coloca, né, o óbolo da viúva pobre. Ele faz questão de deixar claro no título, né, que essa viúva, ela era pobre. Até porque na época de Jesus, né, já se entendia que as viúvas ficavam pobres. As mulheres, se elas ficassem viúvas, elas ficavam totalmente, né, desamparadas. Ainda que tivesse uma condição de vida boa, isso era assim, era algo que pertencia ao marido. Se porventura esse marido morresse, só o status de viúva, né, de ser uma pessoa viúva, já automaticamente conduzir essa pessoa a uma colocação inferior na sociedade, né, porque ela não teria mais aquele provedor ali, né? Bom, então vamos lá. Mas o Vinícius coloca o óbolo da viúva pobre. Então, entendendo que naquela época as viúvas eram todas pobres, né? Mas no Evangelho assim está, olha, vamos. Sentando-se Jesus em frente ao gasofilácio, que era um lugar onde as pessoas... gasofilácio é aquela, quando vamos pensar numa igreja, né? Mas esse aqui era lá no templo, em Jerusalém. É aquele lugar onde as pessoas depositam as suas ofertas, né? É aquele lugar, é aquele compartimento aonde se doam ali dinheiro e tudo mais, né? As pessoas que querem fazer oferendas, doações em dinheiro, é ali que coloca, deposita ali, né? Então, sentando-se Jesus em frente ao gasofilácio, observava como o povo punha ali as suas dádivas. Muitos ricos deitavam grandes quantias. Chegando, porém, uma pobre viúva, lançou 2 pequenas moedas, que valem 1 quadrante. Chamando então Jesus os seus discípulos, disse-lhes: Em verdade vos digo que esta pobre viúva deu mais que todos os ofertantes, pois estes deram do que lhe sobrava. Ela, porém, da sua pobreza deu tudo o que possuía, tudo de que dispunha para o seu sustento, né? Então ele começa a observar as pessoas fazendo suas doações, suas oferendas ali, né? E ricos ali, né, depositavam muito dinheiro, muitas moedas, uma quantidade boa ali de dinheiro, né? E aí vai aquela pobre viúva e tira ali 1, 2 moedinhas, né? Que fariam falta para ela com certeza, e com todo o amor do seu coração, ela doa, porque a gente vai entender aqui que é uma condição, um desprendimento, uma consciência maior que essa mulher tem, de perceber que, embora a situação dela fosse muito difícil, ela tinha uma visão tão dilatada para perceber que talvez quantos outros não estivessem precisando muito mais até do que ela, né? E aí se dispõe a tirar da sua indigência, como fala, né? Da sua necessidade, se sente mais feliz tirando de si para ajudar o outro do que ficar para si. Então é de uma grande beleza esse ensinamento, ele é profundo demais, né? É muito profundo. Qualquer pessoa pode tentar se colocar no lugar dessa viúva, ricos e pobres, né? Quando a gente pensar que aquilo que mais faz falta para nós,
aquilo que é mais difícil, né, da gente. Às vezes não é nenhuma coisa material, às vezes é sei lá, é alguma virtude, às vezes uma coisa que a gente tem muito escasso, né, nosso. Então, paciência, né, é uma virtude muito escassa ainda na nossa condição, mas vamos supor que, então, é uma coisa que a gente é pobre, né, de paciência, é um exemplo só, né, que eu estou dando aqui. A gente pega algo que a gente tem em escassez, alguma virtude, não vamos nem colocar em termos materiais, e de repente a gente tirar dessa nossa indigência, dessa nossa escassez e exercitar compartilhando com alguém, né? Deve ser realmente uma sensação de vitória sobre si mesmo muito grande, né? Então vamos ver aqui o que o Vinícius vai discorrer a respeito desse tema, né? Vendo em Jesus o Mestre, o educador que ensina através das páginas do livro da vida, fazendo do mundo uma escola, né? Então aqui a escola do Mestre é o nome desse livro. Então Vinícius, ele pega essas situações rotineiras do dia a dia, né, que Jesus se aproveitava para poder dar um ensinamento. E ensinamentos que ficam aí por toda a posteridade, né, como estamos vendo aqui agora. Então, nessa situação comum e corriqueira lá daquela época, né, das pessoas fazerem as ofertas, ele nos dá essa lição aqui, né? Então, vamos considerar o fruto de sua observação com respeito à dádiva dos ricos e à da viúva pobre. Narra o texto que Jesus acompanhava o gesto daqueles que depositavam no tesouro do templo as suas ofertas. O excelso intérprete da justiça divina verificou que os homens ricos lançavam vultosas somas no gasofilácio, julgando talvez assegurar com seu ouro uma bela posição no reino dos céus. Até bem pouco tempo, né, talvez até hoje a gente ainda perceba pessoas que acham que vão conseguir conquistar uma condição melhor na vida futura conforme faça, né, conforme doe com mais abastança aqui, né? O que, porém, chamou a atenção dele de modo particular foi a insignificante oferta da viúva pobre, que deitou no cofre sacro 2 moedinhas de cobre, no valor de 1 quadrante, ou seja, 4 centavos. Era muito pouco mesmo o valor, era o que ela tinha, né? O mestre observa a atitude daquela mulher, penetra o seu íntimo, devassa os recessos mais secretos do seu coração e predica assim aos discípulos. Em verdade vos digo que esta pobre viúva deixou mais na arca do templo que todos os ofertantes, porque estes deram do que lhe sobrava. Ela, porém, da sua pobreza deu tudo o que possuía, tudo o que tinha reservado para o seu sustento. Então, na verdade, Jesus, com a sua condição de olhar para nós, para cada um de nós, para cada um, né? Ele olhava e ele conhecia tudo que ia a fundo, né? Ele olhava e ele via mais do que aquela pessoa, ele via todo o passado espiritual, toda a condição, todas as dificuldades, todas as conquistas, né? Ele conseguia ver, vamos dizer assim, a ficha corrida de todo mundo. E ele percebia que essa mulher já era um espírito ali que já tinha essa condição de um desprendimento muito maior do que todos eles, né? Por isso ele explica isso. É significativa a expressão, em verdade vos digo, com que Jesus costumava preceder as sentenças graves que proferia. Então ele vai explicar o que significa essa forma de linguagem que Jesus utilizava quando ele falava em verdade vos digo, né? Então ele vai dizer aqui, Vinícius vai nos ensinar, né? Em verdade quer dizer na realidade, de fato, isto é assim, e não como os homens querem que sejam, supõem o que há de ser. Então quando Jesus diz em verdade, é verdade, não é uma suposição. Né? Então, quando ele diz, em verdade digo que esta mulher depositou mais, ele está vendo que de verdade
ela colocou tudo ali, todo o seu sentimento, ela colocou todo o melhor que ela possuía, todos os tesouros da sua alma, de verdade ela colocou ali, e não só, ela estava pouco se linchando, não pode falar, né? Mas ela não estava nem aí se tinha alguém percebendo ou não, né? Ela nem imaginava que Jesus estava ali observando a ela. Ela fez aquilo que a sua consciência pedia, de verdade, né? A linguagem humana é capciosa, traduz o convencionalismo de cada época, reflete a opinião sempre errônea e falsa da conceituação vigente adotada pela maioria, ou ainda a expressão da ignorância oficializada pelos usos e costumes sociais. Apartando-se deste círculo vicioso, o sábio instrutor da humanidade acentua que o seu dizer é em verdade, isto é, fora de todo conceito terreno eivado de dolo, fora de todo juízo humano pronunciado levianamente, sem conhecimento de causa, na ignorância dos fatores ocultos que determinam os acontecimentos e os fenômenos que caem sob o domínio dos sentidos. Ele estava em condições de apreciar os fatos da vida com justeza, pois que não os julgava pelas aparências, porém mediante plena compreensão dos elementos que entram em jogo para produzi-lo. Daí sua autoridade acerca dos julgamentos que emitia e das lições que ministrava, fazendo-as preceder desta advertência. Em verdade vos digo. Vejamos agora o que ele, em verdade, nos ensina nesse caso do óbolo da viúva pobre. A maneira como Jesus aprecia o mérito ou demérito das nossas obras difere, sobremaneira, do critério usado pelos homens. No episódio que ora nos serve de tema, vemos que ele reputou a oferenda da viúva como a maior de todas depositada no gasofilácio. Nada obstante, foi a menor, a mais pequenina numericamente falando. Isto porque o mestre se louvou não nas aparências, isto é, no que se podia perceber com os sentidos, mas nos motivos íntimos que impeliram os ofertantes a lançar suas dádivas na arca do templo. Por que o fizeram eles? Quais os fatores que preponderaram no ânimo dos ricos para que dessem grandes somas? A vaidade, talvez, porque as ofertas eram feitas publicamente. O interesse, quem sabe, de comprar com seu ouro a simpatia dos deuses, esperando por esse processo alcançar a desejada felicidade futura? Ou ainda para serem agradáveis aos influentes sacerdotes e aos poderosos pontífices, usufrutuários e desfrutadores das rendas do templo. Tais motivos, por si só, invalidam moralmente as mais vultuosas dádivas. Os que agiram visando aqueles alvos já receberam a sua recompensa de acordo com os planos concebidos. Então, Jesus estava observando ali todos, né, não só o externo, né, a ação de depositar o dinheiro e o valor, mas ele, né, como dissemos aí no começo da viúva, ele olhava e era um raio-x ali que ele tirava da condição de cada um daqueles que depositavam, né? Ele conseguia perceber as intenções de todos ali. Quanto à viúva, cabe-lhe o mérito da máxima sinceridade com que agiu, né? Então, ela não estava preocupada com se tinha alguém vendo, não estava vendo, se ia julgar se era muito, se era pouco. Ela não estava, ela estava ali dando o melhor do seu coração. Ela estava ali, sinceramente, comovida em auxiliar o que quer que fosse, o bem, né? Porque, às vezes, quando a gente auxilia, né, ali ela estava colocando a moedinha no templo. Então, o que o templo representava para ela? O lugar, né, um lugar sagrado, um lugar onde ela podia exercitar ali a sua fé,
né, onde ela podia fazer suas preces, onde ela poder, um lugar que a acolhia para os momentos em que ela quisesse ali se colocar em ligação com o mais alto, assim como nós nas religiões que nós adotamos. Então, às vezes, quando a gente vai fazer a caridade aqui, não necessariamente ali para alguém, né, mas às vezes até para uma instituição que a gente imagine que vá fazer isso, ou para uma instituição para que ela se mantenha. Não interessa o que está nos movendo, né? É a gratidão por tudo aquilo que a gente recebe a mais, né? Ali é o sentimento de gratidão, é o sentimento de querer colaborar de alguma forma para que aquele bem se espalhe cada vez mais. Então, ela, quando deposita o seu dinheiro, ela estava ali com todos esses sentimentos animando o seu coração, né? Então, olha, cabe-lhe o mérito da máxima sinceridade com que agiu, né, a viúva. Essa virtude é que dá valimento ao seu gesto. Ela considerava a espórtula ao templo como um dever sagrado, portanto imprescindível. A prova do que dizemos está no esforço que fez. Mais do que esforço, no sacrifício, visto como se privou do único recurso pecuniário de que dispunha, o qual se destinava ao seu próprio sustento. Seu ato foi, portanto, um ato de santidade, porque de suprema renúncia. A soma total de todo o ouro deitado no decurso dos séculos no gasofilácio do famoso Templo de Jerusalém não valia, por certo, a excelsitude do sentimento que, do fundo do coração daquela pobre mulher desprotegida, a compeliu a privar-se das suas 2 únicas moedinhas, reservadas para atender à mais premente e cruel das necessidades humanas, que é o pão de cada dia. O soberano intérprete da divina justiça costumava computar no seu julgamento os valores morais, e não somente os de ordem material como fazem os homens. Por isso teve em maior estimação a mesquinha oferta da viúva, comparada com a opulenta doação dos ricos. Estes, sem nenhum esforço, deram uma insignificante parcela do muito que possuíam. O juízo humano se afunda no testemunho dos sentidos. O juízo divino se baseia no critério da razão e no senso do coração. A verdade, como disse muito bem Flammarion, né, Camille Flammarion, não está no que vemos, mas naquilo que escapa à apreciação dos nossos órgãos visuais. A balança da excelsa justiça não pesou o ouro que os ricos deitaram no gasofilácio, mas sim o ouro que eles retiveram em seu poder. Estabelecido o confronto, constatou que a dádiva foi exígua. No que respeita, porém, à pobre viúva, a oferta foi maravilhosa, pois que ela havia dado tudo quanto tinha. Quem dá tudo o que possui dá o máximo. Não é possível haver dádiva maior. Tal critério que Jesus empregou ao proferir a sentença. Em verdade vos digo que essa pobre viúva deu mais que todos os ricos. Pela ordem destas considerações, ou seja, por associação natural de ideias em torno deste episódio evangélico, ocorre-nos à mente um fato que nos vem provar quanto a nossa sociedade vive divorciada dos princípios elementos de justiça. Queremos nos referir à maneira de aquilatar-se o valor do trabalho, de onde decorre, consequentemente, a distribuição da riqueza. Costuma-se dividir o trabalho humano em 2 categorias, o intelectual e o manual, isto é, o da inteligência e o dos músculos. Os primeiros fazem jus a remunerações desproporcionalmente maiores que os últimos. O trabalho intelectual chega, por vezes, à culminância de um valor meramente estimativo, fora de qualquer princípio de equidade. Enquanto que o labor dos músculos, quanto mais rude e mais penoso, tanto menos valia representa. Será justa semelhante maneira de julgar o produto da atividade humana?
Por que motivo vale muito o esforço intelectual e vale pouco, quase nada, o esforço muscular? Será talvez porque se empresta uma certa nobreza ao trabalho intelectual? Mas será acaso menos elevado ou menos nobre o trabalho manual? Parece-nos que aqueles que arroteiam o solo, abrindo leiras para receber a semente no milagre cotidiano da multiplicação dos pães, exercem o mais humano e santo dos labores. Demais, o que cumpre considerarmos é a utilidade do trabalho executado. A significação do vocábulo trabalho, segundo os economistas, é a atividade humana empregada na produção de utilidades. Né? Nosso tempo já deu. E eu estou aqui pensando, ele está colocando, né, em comparação trabalho intelectual e trabalho manual, né, muscular, que exige. E hoje em dia, né, que a gente vê uma discrepância em algumas profissões com respeito a todos, mas imagine Vinícius percebendo aí quanto se valoriza alguns trabalhos que não exigem nenhuma nem outra coisa, né? Enfim, e a gente vê ali tanta discrepância, né? A gente vê quanto ganha um professor, quanto ganha, sei lá, um atleta, uma supermodelo, um astro, uma pessoa famosa, né? Sei lá, coisas aí para a gente pensar. Então, o que é o trabalho? É a atividade humana empregada na produção de utilidades, né? Então, quando a gente percebe uma sociedade que paga aí milhões, bilhões, sei lá eu quantos milhões aí, né, para algumas coisas, né, algumas atividades que, sei lá, qual é a utilidade? Tudo bem, entreter, né? Será que a gente não está meio distraído, né, demais, assim, enquanto sociedade, que valoriza muito algumas coisas que não deveriam ser tão valorizadas, porque se existem pessoas, né, se existem, né, salários aí milionários para algumas atividades, é porque essas atividades de alguma forma dão um lucro, né? Então, que a gente não esqueça qual é o verdadeiro valor do trabalho. Ela já deu o nosso tempo, 22 minutos, passou até. Então, a atividade humana, trabalho é a atividade humana empregada na produção de utilidades. Que a gente saiba valorizar aquilo que de fato é útil para o nosso crescimento, para o crescimento da sociedade, né? Entretenimento é legal, é bacana, mas não é uma prioridade, uma utilidade, né? Tem coisas que tem que ter eu acho que tem que ter um valor ali proporcional, né, à sua utilidade. E assim, né, a gente fica com essas reflexões aí de Vinícius a respeito dessa lição de desprendimento dessa viúva. Agradeço a todos, fiquem com Deus, tenham uma ótima semana. Hoje vou estar lendo e comentando sobre uma história uma mensagem que foi extraída do livro que foi colocada, né, por Kardec no livro O Céu e o Inferno. Está na segunda parte do livro e nessa segunda parte ele coloca essas mensagens referentes a espíritos felizes, a espíritos infelizes, a espíritos em condições medianas, espíritos que se suicidaram. Então está separado por capítulos essas mensagens. Então hoje eu vou ler, né, uma mensagem da segunda parte do livro, do capítulo 4, cujo título do capítulo é Espíritos Sofredores. E eu vou ler então a história de François Riquier. E podemos
esse espírito, melhor dizendo, ele, quando encarnado, ele acumulou muitos bens materiais em sua última encarnação. Naquele tempo, né, que estava havendo estudos do espiritismo, e Kardec então colocou essa mensagem nesse livro, né, O Céu e o Inferno. Então poderíamos, através deste fato, ver a que a avareza pode nos levar. Precisamos sim fazer economias, saber fazer bom uso dos bens que adquirimos, mas precisamos tomar cuidado para não chegar à avareza. Ao final veremos uma mensagem de Emmanuel. Então vou ler agora sobre François Riquier. Era um velho celibatário, avarento e muito popular, falecido em C. Ele não dá o nome da cidade, ele dá apenas a primeira letra, que é a letra C. Então ele faleceu nessa cidade em 1857, levando aos parentes colaterais miserável fortuna. Em tempo fora locador de uma inquilina, que mais tarde o esquecera completamente, ignorando até se ainda ou não vivia. Em 1862, uma filha desta senhora, sujeita a crises de catalepsia, seguidas de espontâneo sono magnético e também boa médium escrevente, viu num desses sonos o Sr. Riquier, o qual assegurava pretendia dirigir-se à sua mãe. Passados alguns dias, uma vez que se manifestara espontaneamente, confirmando aquele intuito, entretiveram com ele a seguinte conversação. Perguntaram: que pretendeis de nós? E ele responde: o dinheiro do qual se apossaram os miseráveis a fim de o repartirem, venderam fazendas, casas, tudo para se locupletarem. Desbarataram meus bens como se não mais me pertencessem. Fazei que se me faça justiça, já que a mim me não ouvem, e não quero presenciar infâmias tais. Dizem que eu era usurário, e guardaram-me o cobre. Por que não mo querem restituir? Acharão que foi mal ganho? Então vimos aqui que o espírito estava desencarnado e ainda assim estava preocupado com o seu dinheiro, né? Que fora o seu dinheiro, na verdade, né? O dinheiro em vida, né? Depois do desencarne, esse dinheiro não tem mais valor para quem está no plano espiritual, né? Agora o dinheiro será dos herdeiros. Afinal, no plano espiritual não se leva bens materiais, somente bens morais, que permanecerão conosco após o desencarne. Os bens morais ou a ausência desses bens morais, né? O amor que desenvolvemos ao próximo, os bens que praticamos em prol de outros, esses são os bens que não são materiais, né? São imateriais. Então, depois do espírito se expressar, eles disseram a ele: mas vós estáis morto, meu caro senhor, e não tendes mais necessidade alguma de dinheiro. Implorai a Deus para vos conceder uma nova existência de pobreza, a fim de expiardes a usura desta última. E o espírito responde: não, eu não poderei viver na pobreza. Preciso do meu dinheiro, sem o qual não posso viver. Ademais, não preciso de outra existência, porque vivo estou atualmente. Então, nessa resposta, nessa resposta do espírito, nós percebemos que ele parece que quer gastar o dinheiro dele, quando já não tem mais o corpo físico e esse dinheiro não tem validade no plano espiritual. Ele diz que não quer viver na pobreza, mas quando encarnado, não fazia uso do dinheiro que tinha. Ele apenas procurava acumular dinheiro. O mais triste é que ele não percebe que desencarnou, ao que parece, né? Ele disse que não precisa de outra existência, dá a entender que ele pensa estar ainda encarnado.
Isto pode acontecer mesmo, afinal o corpo morre, mas o espírito tem como envoltório o perispírito, que dá forma ao corpo. Quando o corpo morre, o perispírito permanece junto ao espírito, envolvendo-o. Como ele não tem ciência disso, pensa estar na condição do corpo, de encarnado, aliás, diz. Provavelmente isso, né, que se passa. Agora é perguntado a ele: por que sofreis? Isso perguntaram com a intenção de chamá-lo à realidade. E ele responde: oh, sim, sofro piores torturas que as da mais cruel enfermidade, pois é minha alma quem as padece, tendo sempre em mente a iniquidade de uma vida que foi para muitos motivos de escândalo. Tenho a consciência de ser um miserável indigno de piedade, mas o meu sofrimento é tão grande que mister se faz me auxiliem a sair desta situação deplorável. Então agora vemos que o espírito, né, percebe e reconhece, né, que foi ele mesmo que criou essas dificuldades para ele, né, para aquele momento que ele estava vivendo. E segundo ele, estava sofrendo muito, pede ajuda para sair da situação em que estava. Então, ele diz, o médium, né, oraremos por... O médium não, quem estava conversando, né, com o espírito, oraremos por vós. E o grupo então se põe a fazer uma oração em prol dele, né? Ao final da oração, o espírito agradece: obrigado, orai para que eu esqueça os meus bens terrenos, sem o que não poderei arrepender-me. Então agora, né, ele percebe que está enganado em relação aos bens que teve enquanto encarnado e que não tem razão para pensar no que fazer com o dinheiro e muito menos poderá cuidar deste dinheiro, pois já não lhe pertence. Então agora ele está mais claro para ele o pensamento. E aí o espírito fala adeus e obrigado. E assina embaixo, né, o nome dele, François Riquet, e dá o nome do endereço onde ele morava, dá o nome da rua e o número da casa. Então vamos ver o comentário agora. É curioso ver esse espírito indicar a moradia como se estivesse vivo. Então esta é uma observação, porque ao terminar a mensagem o espírito coloca, né, o nome dele completo e também o endereço, como se ele estivesse aparentemente vivo, né? Dá a impressão, melhor dizendo, né, que o espírito se achava encarnado. A senhora deu-se pressa em verificá-la e ficou surpreendida por ver que era justamente a última casa que Riquet habitara. Então existia uma senhora que estava na reunião e, ao saber do endereço em que ele viveu, ela foi ao local para confirmar, né, ou não, se ele existia e se ele morou ali. E continuando a leitura, eis como, após 5 anos, ainda ele não se considerava morto. Antes experimentava a ansiedade bem cruel para um usurário de ver os bens partilhados pelos herdeiros. A evocação provocada indubitavelmente por qualquer espírito bom teve por fim fazer-lhe compreender o seu estado e predispô-lo ao arrependimento. Então, ele fica sabendo, a senhora, né, que havia já, esse espírito já estava desencarnado há 5 anos. Então, essa história foi colocada aqui para nosso aprendizado. Porém, naquele momento, o espírito foi esclarecido e tomou conhecimento da causa do seu sofrimento. Podemos fazer algumas observações sobre isso, sobre essa mensagem, sobre essa comunicação, melhor dizendo, né? Então, acho que uma das questões para refletirmos é que nós corremos o risco de vivermos uma vida todinha sem refletir sobre como estamos vivendo nesta encarnação, o que aprendemos, para que aprendemos, né?
e demos bom uso dos nossos conhecimentos, né? Compartilhamos os nossos conhecimentos, dialogamos para aprender e ensinar sobre determinado assunto ou para resolver um problema, e como fazer uso dos próprios bens para evoluir e auxiliar não só a nós mesmos, mas outros. Então, como reconhecer participante deste planeta, trabalhando para o desenvolvimento não só de si mesmo, mas de outros, contribuindo com o mundo dentro do seu pequeno ou grande espaço de ação? Pois que adianta a sabedoria ou o dinheiro se não são úteis ao trabalho, ao progresso, não só de si mesmo, mas de outros também, né? Aquele que não faz uso dos seus bens e seus conhecimentos para progredir, aprender, ensinar, contribuir com a sociedade, estará perdendo oportunidades de evoluir. Podemos ser ávaros não só na questão do dinheiro. Vejamos uma mensagem de Emmanuel falando sobre as diferentes manifestações da avareza em nós, né? E essa mensagem está no livro Vinha de Luz, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Está no capítulo 52 e o título é A Avareza. Antes tem um texto do Evangelho. E disse-lhes: acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de cada um não consiste na abundância das coisas que possui. Isso está em Lucas, no capítulo 12, versículo 15. Agora o texto de Emmanuel. Fujamos à retenção de qualquer possibilidade sem espírito de serviço. A avareza não consiste apenas em amealhar o dinheiro nos cofres da mesquinhez. As próprias águas benfeitoras da natureza, quando encarceradas sem preocupação de benefício, costumam formar zonas infecciosas. Quem vive à cata de compensações, englobando-as ao redor de si, não passa igualmente de avaro infeliz. Toda avareza é centralização doentia, preparando metas de sofrimento. Não basta saber pedir, nem basta a habilidade e a eficiência em conquistar. É preciso adquirir no clima do Cristo, espalhando os benefícios da posse temporária, para que a própria existência não constitua obstáculo à paz e à alegria dos outros. Inúmeros homens atacados pelo vírus da avareza muito ganharam em fortuna, autoridade e inteligência, mas apenas conseguiram, ao termo da experiência, a perversão dos que mais amavam e o ódio dos que lhes eram vizinhos. Amontoaram vantagens para a própria perda, arruinaram-se, envenenando igualmente os que lhes partilharam as tarefas no mundo. Recordemos a palavra do Mestre Divino, gravando-a no espírito. A vida do homem não consiste na abundância daquilo que possui, mas na abundância dos benefícios que esparge e semeia, atendendo aos desígnios do Supremo Senhor. É uma mensagem muito bonita e que nos leva a reflexões sobre a nossa caminhada na encarnação que estamos tendo, com oportunidades de evoluir numa fase que pede muita concentração para estar realizando os objetivos aos quais fomos preparados antes de reencarnar. Boa noite a todos, espero que todos estejam bem. Boa semana.